Paz esteja convosco, estamos aqui para aprender a palavra de Deus e nós queremos agradecer muito a Deus, pela rica oportunidade que Ele nos deu de poder aprender mais um pouco. Antes, vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por mais uma vez, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de poder aprender a Tua palavra. Que o Senhor venha estar presente entre nós e que o Senhor venha abençoar estes jovens e que o Senhor venha dar entendimento a eles e que possamos aprender um com o outro em nome do Senhor Jesus. Amém. O nome da lição de hoje é Mantendo-se Puro na Sociedade. Lição número 6 da nossa revista Vivendo em Sociedade. O versículo base, que é o versículo destaque, está em Efésios capítulo 5, versículo 3, que diz assim, Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Deu para vocês entenderem? Este assunto sobre sexo, quem tem que ensinar este assunto para nós? Quem tem que ensinar são as famílias. Eu estou falando para cristãos, para adolescentes e jovens cristãos. Quem tem que ensinar são as famílias, são os pais cristãos. E a igreja. A escola, vocês não devem ir pela escola. Quando se tratar deste assunto, vocês não devem aceitar. Entra, como fosse assim, a pessoa te ensinou algo, você entra, ouve e sai neste ouvido. Por que eu estou falando isso? Na escola não ensina da maneira correta. Deu para você entender? O que a escola ensina sobre este assunto vai contra os teus princípios cristãos. A escola diz que tem que praticar com responsabilidade, use preservativo e tal, não é isso? Mas aí quando você vai para a igreja, você aprende totalmente diferente do que a escola diz, do que a sociedade diz. Então, quem tem que ensinar é a igreja. Às vezes os pais ficam meio constrangidos, até mesmo na igreja, alguns ficam meio constrangidos em falar sobre este assunto. Porém, este assunto, quem criou foi o próprio Criador, foi o próprio Deus no qual nós servimos. Nós não temos que nos envergonhar. Acontece que o inimigo fez de uma maneira tão ruim, deturpou o sexo, Como sempre, o diabo não cria nada. Ele sempre vem em algo que já existe. No caso, Deus fez o sexo para duas pessoas, o homem e a mulher. Porém, o sexo só pode ser praticado por essas duas pessoas, homem e mulher, se eles forem casados. Então, quem não é casado, pela Bíblia, pelo que você é ensinado, você não deve praticar o sexo. Deu para vocês entenderem? Se praticar é um pecado, você está indo contra aquele que você diz que acredita, que é o nosso Deus. Deu para vocês entenderem aonde eu quero chegar? Pode ser que você acredite que não deveríamos tratar a respeito deste assunto na escola bíblica. Só que este assunto é um tema bíblico, embora seja algo complicado de falar e estudar. Não é tão complicado assim, Às vezes as pessoas complicam. Porque se você não aprender na escola, porque se você não aprender com seus pais da maneira correta, da maneira que diz a Bíblia, você vai aprender aonde? Lá onde eu te falei, lá na escola, lá na sociedade, lá entre os seus amigos. E aí você vai estar se corrompendo junto com eles. Você vai estar com o mesmo pensamento deles. O que pode nos deixar bastante envergonhados. Se tiver vergonha, que nós venhamos pedir para Deus que venha tirar essa vergonha, para que possamos tratar este assunto como outros assuntos qualquer, a ser ensinado através da palavra. Entretanto, foi Deus que criou o sexo. As Escrituras Sagradas afirmam: viu Deus tudo quanto
tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que o Pai criou é muito bom. E isto inclui a sexualidade. É importante que você saiba que o sexo nunca foi, e sim, mesmo pecaminoso. O sexo nunca foi pecaminoso, é isso que quer dizer. Talvez você pergunte por que Deus os criou. As Escrituras nos mostram 3 razões para a sua criação. Primeiro, Ele fez para a procriação, perpetuação da espécie. E em Gênesis capítulo 1, versículo 28, vemos parte do plano de Deus sendo revelado a Adão. E os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Uma nova vida é estabelecida mediante o relacionamento íntimo de um casal. O segundo motivo pelo qual Deus criou o sexo é a unidade, companheirismo. Precisamos de companhia, por isso o Senhor declarou: é por isso que o homem deixou os seus pais, o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus estabeleceu o sexo para ser curtindo no casamento, para se curtir no casamento, antes que o pecado entrasse no mundo. O terceiro motivo é o divertimento. Deus deseja coisas boas para você. Observe o que em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 ao 19 diz: portanto, alegra-se com sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, que ela cerque você com seu amor e que seus encantos sempre o façam feliz. A vida sexual saudável dentro do casamento tem a bênção de Deus. Deus aprova, além de dar alegria e prazer. Depois da queda no jardim do Éden, o homem pecador passou a deturpar este impulso divino, gerando as muitas aberrações que sabemos existir hoje, que existe até hoje. Então, quando o homem pecou, eu falo o homem, Adão e Eva, quando eles pecaram, muitas coisas vieram. Eles começaram a conhecer algo que não deveria ter conhecido. Satanás mostrou tudo para eles, no qual não era para ser mostrado. E aí eles foram se corrompendo cada vez mais, inclusive no sexo. Então, neste período de Gênesis até na época de Noé, a terra estava suja, imunda. Não somente entre sexo entre homem e mulher, lembra de Sodoma e Gomorra? Entre homem e homem, mulher e mulher, Sodoma e Gomorra foi assim. Além dessas aberrações, teve outras aberrações. Mesmo assim, isso não invalida a intenção de Deus. Mesmo que existe todas essas coisas, não invalida a intenção de Deus de abençoar o homem, perpetuar as espécies através da sexualidade sadia do casal. Satanás, que induziu o homem a pecar contra Deus, tem um plano oposto aos propósitos estabelecidos pelo Criador. Ele tem trabalhado em favor da banalização do sexo, fazendo com que tudo gire em torno dessa palavra. Atualmente, o sexo está em toda parte. Você encontra, infelizmente, em filmes, novelas, músicas e até nos comerciais de TVs. Em músicas, principalmente no funk. Na verdade, na minha opinião, o funk não é uma música. Seria uma ofensa à música falar que o funk é uma música, né? É uma apologia ao sexo, né? Tudo que não presta está nestas letras horríveis que Satanás ama, né? Eu nem vou acrescentar o louvor em música. O louvor é louvor, não se encaixa na música. O louvor é adoração ao nosso Deus. Então, este funk não se encaixa
a música brasileira, que também não é tudo isso, mas não se encaixa. A gente tem que encaixar o funk em uma pasta que se chama lixo. Então, tudo isso lixo. Tudo isso do funk e outras coisas são lixos. Nós encaixamos nos lixos, tá bom? Satanás tem invertido a ordem bíblica de Gênesis 2:24. Você deve ficar atento para não cair em suas ciladas. A Bíblia adverte: e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem ajuda do Senhor. A fornicação, que é a prática do sexo entre solteiros e casados, é pecado. Os que vivem na prática desses atos não entrarão no reino dos céus. A mídia especial, a mídia e em especial muitos filmes que são produzidos em Hollywood ajudam a propagar muitas mentiras em relação à sua sexualidade. Em muitos desses filmes, em geral, seus autores dizem que todo jovem faz sexo antes do casamento, que você não tem como se controlar ou se utilizar preservativo não tem problemas. Eles estão falando assim que vocês podem fazer desde que vocês usem preservativos. Aí não tem problema, né? Foi o que eu falei lá no começo, né? Este é um discurso falido que engana somente os bobos. Este é um discurso falido que engana somente aqueles que não estão com Cristo. Mantenha-se ocupados e não coloque aquilo que é imoral diante dos seus olhos. Não porei coisas má diante dos meus olhos. É preciso dominar nossos instintos e sentimos e não dar lugar a eles. O jovem crente deve manter sua mente ocupada com bons pensamentos, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O diabo tem levado muitas pessoas à perdição. Muitos estão assistindo filmes impróprios, acessando sites indecentes, lendo revistas mundanas. Alguns estão aprendendo através de revistas e outras coisas, culturas, porém culturas inúteis. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim, ó: não dê lugar ao diabo. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 21. Não procure satisfazer o desejo da carne. Não é isso? 5, 27. 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são, presta atenção: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aprendemos que todas essas coisas são erradas, que Deus não aceita, são pecados horríveis, né? Então, sabemos que nós
estamos em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade que peca e peca feio, né? A uma sociedade que está sem rumo. Por isso que eles pecam desta maneira. Eles estão corrompidos. Eles não têm rumo nenhum. O nosso rumo, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia é uma bússola para nós. Ela nos orienta o caminho que devemos seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. E eles que fazem parte da sociedade não têm esta orientação. Então nós não devemos ter o mesmo pensamento que eles, nós não devemos nos misturarmos com eles. Na verdade, nós nos misturamos porque precisamos, vamos supor, misturar quer dizer assim, nós vamos para a escola, nós estamos perto deles, porém, nós não praticamos, é isso que eu quero dizer, nós não praticamos o que eles praticam, nós não podemos praticar junto com eles, nós devemos sim trazê-los para a luz, nós devemos sim levar a palavra que nós temos, que nós conhecemos a eles. Amém? Como manter-se puro vivendo no mundo maligno e perverso? Pode parecer difícil, mas você não está só. O Espírito Santo que habita em vocês, está pronto para ajudá-lo. O Consolador quer auxiliá-lo no controle de sua mente, vontade e emoção para a glória de Deus. Ele te mostrará o que você deve fazer e o que evitar. Se você seguir as bondosas e sábias instruções do Espírito Santo, encontrará proteção e segurança. Não obedecer ao seu comando é perigoso e o levará ao desastre espiritual. Amém? Então, a aula de hoje se encerrou. Que Deus abençoe muito a tua vida, que você tenha de fato aprendido o que foi falado hoje nesta aula. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por esta maravilhosa aula que o Senhor nos concedeu aqui hoje, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar estes jovens, que o Senhor venha guiá-los, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Dê muita sabedoria a eles, que eles possam ter aquela vontade de querer mais e mais aprender sobre a Tua maravilhosa palavra, meu Pai. Deus, dê um dia abençoado para eles, uma semana de paz, uma semana de vitória a todos eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, que Deus venha abençoar muito a tua vida. Fica na paz.